Obsolescência programada é um termo... Calma, eu sei, não fecha. Eu sei que é difícil pra você ouvir coisas técnicas sem entrar no tédio, então eu vou dar um jeito, calma. Pronto, agora sim. Apple. Para o cego, ela é a luz. Para os que têm fome, ela é quem vai fazer você ter mais fome. Para o prisioneiro, ela é a liberdade. E para os pobres, ela é o governo. Apple e inovação são palavras que caminham juntas, principalmente quando o assunto é design, mas quando a gente olha para criações, não dá para negar que ela é sim importante. Vamos lá, né? Ela basicamente criou esse estilo de celular que nós usamos hoje em dia. Além do iPod transformando a indústria musical, a Apple Store deixando tudo mais bonito. Se você clicou na tela do seu celular para ver esse vídeo, você tem que agradecer a esse homem, já que a tela sensível ao toque e a interface que faz uma pessoa burra conseguir mexer normalmente é graças a ele, e a maioria de nós temos que concordar. Ele é um showman. O melhor cara para vender um produto para você e o cara que segurava a coleira da Apple, fazendo a empresa mais confiável que existia no mundo da tecnologia. E eu digo isso ignorando todas as outras empresas que eram muito mais confiáveis. Aparentemente, só nós concorda com isso, já que a Apple tirou ele do cargo de diretor. Sim, a empresa dele tirou ele do cargo que ele criou, me fazendo lembrar algo. Não podem fazer isso comigo. Eu comecei essa companhia. Saiu Steve Jobs e entrou o seu completo oposto, na minha opinião, o Tim Cook. E olha que carinha de mau caráter. Ele parece um vilão de filme da DreamWorks, mas a questão é, foi confiado na mão dele o império criado pelo nosso anti-herói favorito e as coisas começam aí. Violação de privacidade, condições precárias de trabalho nas fábricas, manipulação do mercado e tensões com todos os governos dos Estados Unidos. Isso são um pouco das coisas que ele trouxe para a mesa da Apple, que já em 2015 não estava muito bem das pernas. O escândalo do iPhone 6, basicamente, para seguir a demanda, a Apple lançou um lote inteiro de iPhone 6S com defeito. Eles amenizaram dizendo que foi só alguns, mas pelo amor de Deus, né? Com isso, começou a investigação muito específica que botou eles em um xadrez, começando a pressionar a diretoria, que sabia de algo que não devia ser público, mas ia ser exposto pelas investigações de qualquer jeito. Acontece que depois do iOS 10.2, as pessoas começaram a reclamar. Ei, depois que eu atualizei meu iPhone, a minha bateria tá acabando muito rápido, o desempenho tá uma draga. Ué, mas depois que eu fiz isso, meu iPhonezinho também começou a perder qualidade, e foi o efeito em cadeia. Muitos usuários notaram isso, e se fosse 2, tudo bem, acontece. Agora, muitos? Não é possível. E não deu outra. Forçados, lá em 2017, a Apple admitiu que estava reduzindo o desempenho do iPhone mais antigo, segundo eles, para não prejudicar a bateria. Mas desculpa, isso tem nome. Obsolescência programada é um termo que se refere a quando um produto tem uma vida útil economicamente curta. Falando simples, é quando uma empresa faz algo com data de validade. Não tô falando do seu arroz. Celulares, televisões em si, não tem data de validade. Podem durar 1000 anos se forem bem cuidadas, mas esse é o problema. Por que você compraria o iPhone 16 se seu iPhone 7 ainda tá funcionando e muito bem? Claro que tem as pessoas que compraria por status ou só para ter o mais novo, mas a maioria hoje em dia ficaria com o iPhone 11 e 12. Com isso, a Apple ia perder muita grana, então por que não fazer com que os iPhones antigos simplesmente não prestem mais? Isso causou uma revolta tão grande que a Apple foi processada na justiça por milhares de usuários, e para ela não ter problemas maiores, ela teve que ir à corte admitir o Battery Gate, por mais que tenha usado palavras bonitas para explicar. Calma, gente, a gente não tava obrigando vocês a comprar o mais novo, a gente só tava apenas preocupado com o seu desempenho do celular. E por isso a gente vai fazer ele ficar inútil. 500 milhões de dólares. Foi assim que o acordo terminou. A Apple teve que pagar tudo isso para colocar o fim nesses processos, indenizando alguns usuários e oferecendo suporte a quem foi prejudicado por isso. Em 2023 foi quando eles finalmente terminaram de pagar, e isso quase faliu a Apple. Não. Definitivamente não. Estima-se que o iPhone 6 tenha vendido 220 milhões de unidades. O iPhone 6S estima-se 174 milhões de unidades. A linha iPhone 7, aproximadamente 79 milhões de unidades. Vamos fazer essa conta. De padrão, a Apple vendia os iPhones de 650 até 750 dólares. Eu vou pegar o mais baixo possível que podia chegar, que é 650 dólares. Se nós juntarmos esses modelos e multiplicar
pelos 650, a Apple faturou com essas duas linhas mais de 100 bilhões de dólares. E isso é porque eu tô indo muito, muito baixo. A verdade estimada é 300 bilhões de dólares só com essas duas linhas. Então 500 milhões ficou baratinho, é quase o café da manhã do nosso vilão favorito de hoje.